Opa. O centro mesmo não faz pesquisa de doador não aparentado. E tinha que ter um painel de reatividade antigênica menor do que 1.000 para essa pessoa que vai doar. Os critérios de exclusão eram ter telomeropatia ou anemia de Fanconi, o paciente que já fez tratamento prévio com imunossupressão, porque era uma terapia de primeira linha, o cariótipo com monossomia do SET, porque é considerado leucemia, ou o paciente ter algumas disfunções orgânicas, como disfunção hepática, renal, que eles pormenorizaram no suplemento. O recrutamento foi em um centro único lá na Johns Hopkins, e foi de agosto de 2016 a agosto de 2020, mas depois eles fizeram um período adicional de 2020 e 2022. Então eu já deixei tudo incluso. O condicionamento foi feito com ATG de coelho, meio miligrama por quilo no primeiro dia, depois 2 miligramas por quilo no D-8 e D-7, fludarabina 30, do menos 6 ao menos 5, ciclofosfamida 14,5, do menos 6 ao menos 4, e TBI inicialmente foi feito com 2 grays, nos primeiros 7 pacientes, mas depois foi mudado para 4 grays, porque tem um estudo de 2019 que mostra possivelmente um maior desfecho com TBI 4 grays. A fonte foi medula óssea em todos os pacientes, com o objetivo de total de células nucleadas de 4 vezes 10 à oitava, e foi infundida a fresco. E a profilaxia de GVHD foi feita com ciclopós, micofenolato e tacrolimus, com desmame inicialmente o D mais 365 e posteriormente foi reduzido para o D mais 180. O objetivo primário do estudo, então, como é um estudo de fase 2, era ver a segurança da terapia como primeira linha, principalmente olhando para a sobrevida e enxertia dentro de um ano. E como objetivo secundário, teve sobrevida global, recuperação da atrofia e plaquetária, falha de enxertia, teste agudo ou crônico, reconstituição imune e taxa de infecções virais. Esse de reconstituição imune acabou que no corpo do texto fica um pouco esquecido. Falando então dos resultados, a gente vê que era uma população de 27 pacientes, bem distribuída entre homens e mulheres, com uma média de idade de 32 anos, uma mediana de 25 anos. E aqui a gente vê que é uma população mais adulta, né? Os pacientes com menos de 10 anos eram apenas 2, e acima de 10 anos eram todos os outros, né? Todos os outros 25. Tendo uma grande parcela de pacientes com mais de 40 anos de idade. A maior parte dos diagnósticos era anemia plástica muito grave, e 81% dos pacientes tinham alguma clonalidade, que foi definido como HPM ou clonalidade no cariótipo. E eles não pormenorizam muito essa parte. De resto, os doadores, eles foram bem distribuídos entre irmãos, pais, filhos e doadores alternativos, como primos, enfim. E esses pacientes eu achei relativamente rápido o tempo que eles foram encaminhados para transplante diagnóstico, com 90 dias. Encaminhados não, iniciaram o transplante. Falando um pouco então dos outros resultados, a sobrevida global desses pacientes em um ano foi de 92%, o que dá 2 óbitos. Então, teve um óbito, o primeiro foi um adulto por CMV com falha de enxertia secundária, e o segundo foi EBV com falha de enxertia primária. Então, aqui, nessa figura A gente vê que os pacientes que fizeram TBI 4 grays, que é essa aqui, nenhum morreu, e os que fizeram TBI 2 grays tiveram essas 2 mortes. Curiosamente, na mesma internação. E quando a gente fala, então, de sobrevida livre de eventos, a gente vê que 7 pacientes que receberam TBI de 2 grays, 3 tiveram falha de enxertia, e os que fizeram 4 grays, nenhum teve falha de enxertia. A FS ficou de 89%. A resposta após o transplante, quando a gente fala em resposta completa,
22 dos 24 pacientes que tiveram enxertia, né, tiveram resposta em 6 meses, em um ano 23, e na hora da publicação todos os pacientes estavam em resposta completa. Quando fala em infecção, então, 67% dos pacientes tiveram infecção, sendo viral a principal causa. Uma coisa que eu achei improvável, todas as infecções, exceto as duas que foram um óbito, foram grau 2 ou menor. 11 pacientes tiveram CMV e 6 precisaram de tratamento. Não foi definido critério de tratamento para esses pacientes. E 2 pacientes tiveram EBV, um evoluiu com uma PTND. Quando fala, então, em doença do enxerto contra hospedeiro, nenhum paciente teve DASH agudo grau 3 ou 4, nem DASH crônico moderado ou grave. E teve 7% de DASH agudo em 100 dias e 4% de DASH crônica em até 2 anos. Foi um caso só, basicamente, que apareceu aqui com cerca de 8 meses. As conclusões, então, que tiro do estudo aqui é um estudo que atinge o objetivo primário dele, né, que era ver a segurança do transplante haploidêntico em primeira linha, e isso mesmo tendo uma população não tão selecionada assim, né, então tiveram pacientes, 40% de pacientes com 40 anos ou mais, e chegou a ter pacientes com 69 anos de idade. De limitação do estudo, tem a limitação relacionada com o próprio desenho, né, um estudo fase 2, sem braço comparador, então é um estudo que não dá para a gente comparar objetivamente com a imunossupressão, né, porque a gente não consegue comparar as populações diferentes. É um follow-up curto para avaliação de neoplasia secundária, mas eu não acho que isso é uma limitação muito grande. E eu acho que é uma limitação ética por não ter pesquisa de doador não aparentado para esses pacientes. Todos que não tinham fumético aparentado foram encaminhados para transplante. É, e aí já sempre adiantando, né, se muda ou não a minha conduta, eu acho que ainda não, eu acho que eu ainda seguiria com imunossupressão de primeira linha para esses pacientes, mas eu acho que isso tudo tem que ser ponderado. Então, se a gente não tem a imunossupressão adequada para esses pacientes, ou se são pacientes que estão muito bem, muito jovens, eu acho que dá sim para a gente considerar fazer já o transplante de primeira linha, mas por regra manter ainda, na minha opinião, a imunossupressão como tratamento nesses pacientes que não têm um doador muito bom.